Vamos entender muito fundamentalmente, então, o que você precisa para ter progresso. Isso também meio que é a receita de como sair de uma crise, porque se você quer resolver uma crise econômica, o país está pobre, etc., bom, o que você precisa ter é progresso. Ah, mas nós estamos numa crise. Bom, mas não muda, você ainda vai ter que enriquecer, certo? É difícil você imaginar um ponto em que você fala, tipo... Não, chega de progresso, já tá bom, a gente precisa de um pouco de atraso, assim, porque aí cria caráter, né, pra pessoa, senão ela fica muito fogo. Ninguém, eu duvido esse argumento de ser feito, né? Então a gente precisa entender como é que funciona progresso econômico, como é que funciona enriquecimento, e não é através de ordem e progresso, sabe essa história? Não, isso é só um mantra positivista, ou em outras palavras, assim, basicamente totalitário, de, deve existir uma ordem criada pelo Estado, imposta em cima da sociedade à força, e só dentro dessa ordem vai existir progresso. Você entende por que isso é, tipo, irmão ideológico do fascismo? Então é a mesma coisa. Então essa história de ordem e progresso, esquece. O que acontece de verdade é o que está exemplificado num texto que foi solto pelo Instituto Mises americano e traduzido agora pelo Instituto Mises brasileiro do Hans Hermann Hoppe, vai estar lá na descrição para você, que é a combinação entre poupança e empreendedorismo. Você precisa ter os dois, e ele faz a discussão em um contraste de como você precisa de poupança ao invés de consumo, certo? Porque existe essa ideia de que a gente precisa sair da crise estimulando o consumo. As pessoas precisam consumir mais. E isso é meio que botar o carro na frente dos bois, porque você fala, não, pera. Por que as pessoas são ricas? Porque elas consomem? Não, pera. Você está invertendo. Elas consomem porque elas são ricas. Você fala, não, mas tem um efeito cíclico. Não. Mas se fosse o caso, por que a gente não teve progresso antes da Revolução Industrial? Você começa a ter alguns problemas assim. E a origem disso, a origem da possibilidade de você poder consumir tanto, é que coisas foram produzidas em tamanha quantidade, em tamanha eficiência, em tamanha produtividade, a alocação de bens de capital, a alocação de capital de matéria-prima, de trabalho, etc., foi tão eficiente que agora tem tanta coisa e tão barato, é tão fácil que você precisa trabalhar muito pouco para consumir alguma coisa. Resultado, você precisa trabalhar muito pouco para consumir as coisas, então você trabalha a mesma coisa que você trabalhava antes, mas agora você consome mais coisas do que consumia 10 anos, ou 50, ou 100, ou 400 anos atrás. É produtividade, e produtividade bem alocada de maneira empreendedora. Não é só produzir qualquer coisa. Vamos estimular a produção, então, fazer muito carro. Não, rapidamente você vê que isso vai ser um problema, né? Eventualmente as pessoas vão ter 4 carros e falar, escuta, eu quero outra coisa, chega, eu tô pondo carro no meu carro, tá virando tipo uma piada do Xzibit que morreu 10 anos atrás, eu não sei mais qual é a graça. Então, você tem esse problema. E é importante entender isso, então, pra você, que não é estimular o consumo. E outra sacada que o Hoppe tem nesse argumento é que ele fala assim, você não consegue ter uma sociedade puramente do consumo, porque se você falar, vamos estimular o consumo, bom, beleza, então vamos lá. Todo mundo vai consumir tudo. Bom, então essas coisas que vão ser produzidas para as pessoas consumirem vão ser produzidas com que recursos? Se as pessoas estão consumindo todos. Porque essa é a coisa, assim, ele dá essa sacada muito boa. A natureza deu muito pouca coisa pra gente realmente consumir assim, né, amplamente. Você tem maçãs, né, ele fala esse exemplo, você tem as maçãs, né, você tá andando por aí, tem uma árvore e tal, né, tem algumas ervinhas que você pode comer, alguns cogumelos, outros não. E mesmo assim, caçar ainda assim não é um bem de consumo imediato, certo? Porque se você vai caçar um franguinho, até é meio fácil, mas você vai caçar alguma coisa um pouco maior do que isso aqui, assim, mais ou menos, você vai precisar de alguma espécie de produção, de uma lança ou de alguma coisa pra matar o bicho, ou pra cortar a carne. Você vai ter que produzir alguma mínima coisa pra fazer isso. E eu tô falando assim de caçar, ok? Eu não tô falando assim de smartphones. Então uma economia qualquer vai ter que ter um componente de produção. Você não pode consumir todos os recursos. Alguns deles têm que ir para a produção. E se eles estão indo para a produção, significa que eles não estão sendo consumidos. Então, necessariamente, as pessoas têm que fazer uma escolha. Bom, essa escolha existe por causa da preferência temporal, mas para você ter um progresso, as pessoas têm que fazer uma escolha entre quanto que vai ser consumido hoje e quanto que vai ser guardado ou colocado numa cadeia de produção, que às vezes pode demorar meses ou anos para ficar pronto, né? Pensa um prédio. Um prédio, ele vai consumir, né, recursos vão ser colocados nele, vão ser investidos ali, para então produzir depois um prédio que você vai consumir, né, o prédio, a sala, enfim. Então você está tornando indisponíveis esses recursos por um certo tempo. Eles estão sendo retirados do consumo imediato.
Ok? Então, você precisa fazer essa cadeia indireta para produzir as coisas e a proporção disso vai dizer, a proporção, né, de consumo e economia vai dizer quantas coisas a gente pode investir em produção. Então, o quão rápido a nossa produção pode, qual é a velocidade, né, que você pode dizer, a inclinação da curva, que ela vai se tornar mais produtiva, que ela vai se tornar mais desenvolvida, que ela vai descobrir novas tecnologias, que, enfim, você vai ter que fazer essa escolha, esse balanço. Claro, esse balanço vai ser feito por todos os indivíduos numa economia, cada um o seu, mas na média você vai ter um, ok? Então, quando você, na média, né, jogar isso mais na direção do consumo, menos recursos vão para a produção. Então, o que acontece? Bom, a produtividade vai demorar mais para subir, ou pode ser até que você consuma tantos recursos que antes iam para a produção, que a cadeia de produção estabelecida não consegue se manter. Você não consegue nem sequer ter a manutenção disso. Você não consegue nem sequer ter os recursos para renovar as máquinas que você tem. Por quê? Porque as pessoas estão torrando todo o dinheiro, então não tem mais crédito, tá tudo muito caro. Então, na verdade, a cadeia produtiva regride. Você pode ter isso. Isso é uma possibilidade, uma trágica possibilidade. Mas é mais ou menos o que você tem em economias socialistas ou extremamente intervencionistas. Eventualmente você vê a coisa estagnando e regredindo um pouco. Você fala, ué? Pois é, que tem tão pouco recurso que pode ser destinado a produzir alguma coisa que ela tem que fazer escolhas e começar a cortar. E aí ele parte pra cima do Keynes nesse ataque, né? Fala, então, o Keynes personifica melhor isso, né? Fala, vamos tentar resolver uma crise. Como? Estimulando o consumo. Selic pro chão, acabou, né? Ciro Gomismo agora. Vamos jogar Selic pro chão, vamos fazer programa, vamos fazer isso, vamos desenvolver, as pessoas vão consumir mais e tal. Ou que você teve também no governo Dilma Rousseff, tá bom, então vamos estimular isso. E aí, o que deu? A gente já tem um histórico. Aí você pode falar, não, mas a gente vai estimular a produção também. Mas espera, não, você vai estimular que as pessoas, que os caras gastem dinheiro, mas com qual? Com qual dinheiro? Me explica qual dinheiro é esse que o governo vai pegar para então colocar numa produção lá? Que ou ele vai imprimir inflação, ou ele vai taxar, ou seja, você vai reduzir o que as pessoas podem consumir e economizar. Como as pessoas vão tender a cortar a primeira economia, né, porque é o que está sobrando do que depois o consumo, você vai acabar afetando a taxa de economia. Ou ele vai lá e pegar da poupança das pessoas, emitir título de dívida. Então, ao invés dessa dívida, desse dinheiro que as pessoas têm economizado ser investido em alguma coisa útil, isso vai em título de dívida do governo, né, queimação de dinheiro, e vai lá o governo vai usar outra coisa. Então, você só está mexendo de um lado para o outro. Então, assim, quer dizer, menos eficiente, né? A gente entra nesse negócio do empreendedorismo, mas, quer dizer, totalmente ineficiente, aliás. Eu engano, não é menos, é totalmente ineficiente. Mas, então como é que vai funcionar isso? Também não funciona. Mas o Keynes tem essa coisa, vamos estimular o consumo, tem que baixar, e se não baixar, o governo não tem que gastar pra de novo, pra preencher o espaço de consumo que antes as pessoas ocupavam, agora o governo tem que entrar. De novo, com que dinheiro? As poupanças das pessoas. Você está reduzindo a taxa de poupança, está reduzindo a taxa de recursos que são economizados, que são guardados, ou que são investidos para produzir outra coisa lá depois. Você está, na verdade, sabotando o seu próprio crescimento. Você está sabotando aquilo que você precisa para voltar a crescer. Então, de várias maneiras, a solução dada pelo Keynes e keynesianistas e neo-keynesianistas, desenvolvimentistas de todos os tipos, é o exato contrário do que precisa ser feito para você ter desenvolvimento econômico. Não é à toa que eles estão sempre propondo a mesma coisa, né? Não, agora vamos fazer desenvolvimento agora. Não, esse não deu certo, vamos fazer outro. Mas, gente, se desse certo, você não acha que da primeira vez ia ter funcionado? Você não ia precisar mais de uma vez, né? Mas ainda assim eles ficam insistindo nisso. E aí, claro, você pode fazer a pergunta lógica. Mas se não funciona, por que eles continuam fazendo? O Hoppe responde, é muito simples. Essa é uma doutrina econômica, né? Se é keynesianismo, vamos estimular o consumo, que diz que político tem que gastar dinheiro. Que político que vai ser contra isso? Quer dizer, é raro, é meio difícil você falar assim, um político falando assim, não, eu acho que pensando bem tá bom, assim, acho que a gente podia até gastar menos. Claro, exceto os libertários, que a gente tá metendo pra dentro agora, é meio difícil um político discordar isso. E claro, também, você tem toda a galera que vai receber esse dinheiro, vai falar, não, espera aí, nós temos uma crise aqui, e o governo aqui vai vir e vai estimular a economia e vai comprar aqui os meus produtos, que ninguém tava comprando antes, pô, é só a favor. Não, mas você não vê, não, eu não quero saber, eu sou a favor, eu vou ganhar dinheiro, meu negócio não vai quebrar aqui, dane-se, eu vou querendo. E também você pode colocar um outro terceiro fator, que é assim, a visão imediatista das pessoas. Se as pessoas têm uma percepção mais de longo prazo, elas podem falar, peraí, mas todo mundo tá pensando em como resolver o deles hoje, também isso vai tender a ser mais bem recebido. Fazer o quê?
Então, se você quer sair de uma crise, para de estimular o consumo. Ah, Rafael, então tem que estimular a poupança. Não, não tem que estimular nada, tem que acabar com o Estado, fecha esse troço. Chega, não tem utilidade isso. Mas tem que deixar as pessoas consumirem e pouparem na proporção que elas acharem que tem que fazer. E isso vai ser organizado eventualmente pelo mercado. Você tem o processo de mercado dinâmico que vai mostrando, olha, agora tem mais demanda por crédito, então assim, né, os juros vão subir. Então assim, ó, cara, você estava economizando tanto assim, mas você não quer economizar mais? Agora tá pagando mais. E você vai ter um processo dinâmico acontecendo aí. Você tem que deixar esse processo de descoberta de preço acontecer. Um processo de descoberta de preço funciona e é necessário para o mercado da carne, para o mercado da soja, para o mercado do vídeo, para o mercado de câmera e para o mercado de juros e poupança também. Deixa esse mercado em paz. Não tem que estimular a poupança, não chega, né? Não basta, imagina, você tem o keynesianismo ao contrário, não, tem que subir a Selic. Não, para, só fecha o Banco Central, acabou, chega. Mas, isso à parte, o Hoppe faz uma outra consideração que é importante. A gente já sabe, então, que é muito importante você ter essa poupança de recursos para ter mais produção e tudo mais, e algumas pessoas podem fazer uma crítica, falar, poxa, mas isso aí é só preocupações econômicas? Você não tá falando de cultura, poxa, tem que falar de cultura, tem que falar de outras coisas assim mais elevadas. É verdade, mas quanto mais recursos a gente tiver, quanto menos tempo a gente precisar trabalhar para satisfazer as nossas necessidades básicas, e as intermediárias, as superiores e as outras retardadas, que ninguém acha muito uma boa ideia, mas quando a gente tiver isso tudo, quanto mais isso for fácil, mais as pessoas vão ter tempo livre para se devotar a produções culturais, a buscas espirituais, etc. Não que isso seja absolutamente necessário. Você pode ter uma cultura tal que eles valorizam assim, você trabalhar apenas para subsistência e o resto é só produção cultural. Tá, então você vai ter uma sociedade que devota muita parcela da sua produção, do seu tempo, né, da sua produção, você pode dizer, para produção cultural. Mas vamos concordar que com os meios de capital que eles vão ter, que vão ser muito simples, essa produção não vai ser muito boa, né? Agora, honestamente, vamos, assim, não querendo minimizar os caras, ou falar assim, que bando atrás, mas se for num museu de arte, assim, do século 10 antes de Cristo, aí você compara isso com, sei lá, Renascença, entendeu? Ou você compara isso com... Bom, se bem que a produção cultural ultimamente tá uma merda, né? Mas você comparar isso com um museu do século XVIII, XIX, XX, quanto mais você avança, mais você tem tipos diferentes e mais variedades. Olha, gente, não é coincidência, tá? Quanto mais rica uma sociedade, mais tempo ela tem e mais meios ela tem para fazer mais produções culturais e complexas. E vocês já entenderam o ponto. Então, assim... Só porque a gente tá falando aqui de como enriquecer, não quer dizer que a gente fala assim, a única coisa que importa é o capital. Não, mas como eu falei antes, né, o objetivo do capitalismo, eu já fiz um vídeo sobre isso lá atrás, o objetivo do capitalismo não é lucro, é você, sei lá, se divertir, é você ficar feliz, é você você poder consumir o que você quer. E vai chegar um ponto em que você vai falar, mano, olha, eu já sou rico o suficiente aqui, ao ponto em que eu vou, sei lá, tocar flauta. Por quê? Porque, mano, eu não tenho mais o que fazer, eu já tenho 3 Ferrari, exploda-se, eu vou, sei lá, fazer um filme. Tá bom. E hoje a gente vê mais isso, né? Mais pessoas doando dinheiro, às vezes pequenos valores, mas enfim, para várias produções culturais diferentes. É meio difícil você negar que hoje a gente tem muito mais produção cultural, mesmo que você fale que boa parte é um lixo, ok, tudo bem, eu não vou discordar com isso, que é muito difícil você falar que hoje é menos do que era no século VI. E também tem um terceiro ingrediente secreto, eu esqueci isso, você tem que ter produção, você tem que ter o empreendedor e você também tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo aí para as pessoas aprenderem um pouco de economia, artigo do Hoppe ainda, é coisa boa, né, de Sousa. E, claro, dá um like no vídeo aí, mas volta o ponto. Mas como eu falei antes, e agora vamos entrar no detalhe da coisa mesmo, não basta você ter só poupança e produção de qualquer coisa. Como eu falei antes, não dá pra você produzir assim um monte de carro só, vamos produzir loucamente, vamos só construir estradas, para todo lado, não adianta. Você tem que ter isso feito de uma maneira que atenda às necessidades dos indivíduos. Então, quem que faz esse trabalho de pegar recursos, olhar pra galera e falar o que esses Loki querem? E tentar fazer. É um empreendedor. Então, você precisa ter empreendedores e você precisa ter uma situação onde empreendedores podem agir. Porque o Brasil tem empreendedor. A gente tem empreendedor pra todo lado. Agora, eu te pergunto, dá pra empreender no Brasil? Você fala, dá. É só abrir uma MEI lá. Tá bom. Vai lá, ok. Aí beleza, você bateu no teto da MEI. E agora? Não, agora vai fazer uma coisa um pouco mais complicada, não é? E depois você tem insegurança jurídica em cima disso. Quer dizer, isso que eu vou fazer, será que não vão meter a mão nisso? O governo não vai me estourar alguma coisa aí lá na frente? Isso em parte é a resposta pra refutação que o Keynes acha que fez, mas não fez, de falar assim, não, porque existe, o Keynes falou isso, né? Existe essa ideia de que no mercado livre os preços se ajustam e o mercado limpa, né? Você não vai ter bens de capital ociosos, você não vai ter mão de obra ociosa, você não vai ter produtos ociosos e tudo mais, mas olha só, a crise de 29 aconteceu,
passou-se aí um tempo e tá tudo ocioso ainda, tá um monte de coisa, e o livre mercado aqui não operou pra limpar isso, olha que coisa idiota. Então, claramente, essa doutrina de livre mercado não funciona. Bom, entre várias coisas que você tinha um intervencionismo massivo do Hoover, que, aliás, não dá pra entender, não dá, realmente, é impossível intelectualmente entender da onde veio o mito de que o Hoover era um defensor de livre mercado. Eu não consigo compreender. Eu fico fascinado por como esse fato surgiu. Porque é muito fácil. Lê a autobiografia dele. É só ele xingando o livre mercado. Depois dessa só falta falar que Hitler gostava de judeu. É um negócio assim bizarro. Mas enfim. Fora todo o intervencionismo do Hoover, especialmente, né, depois que o Roosevelt assumiu, você teve um intervencionismo ainda maior, uma incerteza jurídica ainda maior. Você teve a suspensão do padrão ouro, você teve basicamente um calote da dívida, você teve uma desvalorização do dólar na marra, você teve um confisco do ouro, você teve toda uma porrada de loucura assim, mano. Sabe o que a gente tinha medo quando o Lula ia assumir? Mano, mais ou menos foi um negócio bem grave, assim. A galera tem a ideia de que não foi... Mano, é porrada pra caramba. E daí o empreendedor olhou e falou, mano, quer saber? Cada 2 semanas o Roosevelt sai lá da Casa Branca e inventa um novo programa econômico. Vou fazer isso agora. Quer saber? Eu não vou fazer nada, velho. Eu vou ficar quieto aqui no meu canto. Eu não sei, o Roosevelt passa pra todo lado punindo, mandando, não sei o que, vai e volta. Você tinha um monte de incerteza jurídica, tinha um monte de descoordenação econômica, inclusive feita, promovida pelo New Deal do Roosevelt. E isso bagunçou todo o sistema de preços e eu não conseguia reorganizar tudo. Eu acabei me estendendo na minha explicação, originalmente eu ia falar só de incerteza jurídica, eu me empolgo. Mas esse é o meu trabalho aqui, né? Por isso que você assiste esse canal, é porque eu me empolgo, mas basicamente é isso. É o resumo desse canal, né? Ideias empolgadas, enfim, divago. O ponto é, você precisa ter os empreendedores livres para agir, você precisa ter algum ambiente em que eles sabem que eles não vão ser roubados lá na frente. Você fala assim, é a mesma coisa, mas é o Estado. Não, mas se o Estado vai lá e vai taxar, ele vai te roubar. Se o Estado vai lá e vai confiscar sua propriedade, ele vai te roubar. Se você vai abrir uma empresa e daqui 2 anos pode ser eleito um presidente retardado que vai lá e regula tudo e estoura o teu negócio, você foi assaltado, mano. É o mesmo motivo porque você não vai abrir, sei lá, uma empresa de vender joia na rua no Rio de Janeiro. Isso é loucura, cara. Você sabe que vai dar errado, entendeu? Você precisa desse ambiente também. E você precisa que esses empreendedores, então, peguem esses recursos que estão economizados e juntem as duas pontas, né? O empreendedor é tipo o cara que... o empreendedor é tipo um Tinder da economia. Pronto. Se alguém um dia fizer a página Rafael Lima fora de contexto, esse vai ser o lema. Empreendedor é o Tinder da economia. Ele ajuda a juntar duas coisas. Ele fala, ó, é o seguinte, tem esse aqui, tem esse aqui. Pode ser que dê errado. Não tô garantindo. Né? Mas, aparentemente aqui, né? Ok. O empreendedor, ele faz o quê? Ele olha de um lado e vê os recursos parados, os recursos economizados, dinheiro, capital, trabalho... Ele vê tudo isso e fala, bom, tem essas coisas aqui. Aí ele olha pra galera e fala, peraí, essa galera aqui tá querendo mais ou menos isso, né? Eu acho que se combinar direitinho, eu acho que todo mundo consome, cara. Eu acho que dá pra gente fazer um negócio aqui. E tem uma ideia. Ele vai então tentar organizar isso. Alguns vão errar, alguns vão acertar, e eles vão aprendendo com os erros deles, vão melhorando. Você já sabe, não preciso entrar muito nisso, né? Eles vão atuar assim. Se você não tem poupança, se você não tem empreendedor, mano, não adianta. Aí eu te pergunto, vamos lá, Brasil, né? Resumindo o texto colocado aqui, né? Você vai ter empreendedores que vão acertar, os que vão errar, etc. E é importante finalmente lembrar, né? O Hope também coloca isso na redação dele, que assim, quando o empreendedor acerta, o que ele tá fazendo é que ele tá colocando um novo valor na sociedade. Ele tá falando, olha, pera, eu tô organizando as coisas aqui de um jeito que ficou melhor, ficou mais eficiente, ficou mais agradável. Eu tinha essa coisa aqui que era legal, eu misturei as duas, bati um pouquinho, coloquei no liquidificador e agora tô aqui. Pô, agora ficou melhor, né? O cara tá injetando riqueza na sociedade. Você fala, não, ele só tá mexendo coisa de um lado pro outro. Essa é aquela visão econômica doida, que tinha assim, dinheiro estéreo. Não, o mercador, ele é um aproveitador, porque o mercador, ele só pega coisa daqui e vende lá, ele não tá produzindo nada. Né? Porque ele pegar lá na França, levar pra Alemanha e vender, não foi nada, né? Uma ideia meio louca assim que existia, e ainda existe um pouco no senso comum da galera, às vezes umas coisas assim, mas não tem nada de errado nisso. Inclusive você punir moralmente, não punir, mas você execrar, você xingar moralmente lá, vai, é vagabundo, empreendedor nem é gente, é tudo explorador, beleza, então você vai reduzir o número de empreendedores, você vai punir eles, você vai falar, vocês são uns vagabundos, e ou os caras vão deixar de ser empreendedor, né, pra fazer concurso, porque aí sim vai ajudar. Ou o cara vai falar, bom, então, abraço do Brasil, né? Eu vou fazer um vídeo também sobre isso da galera querendo fugir do Brasil, porque obviamente é uma pauta importante.
mas você vai reduzir o número de empreendedores, parabéns. É o que eu falei no meu vídeo também anterior sobre como resolver o Brasil. Primeiro, dignificar o empreendedor, né? Se você criar uma geração inteira para acreditar que empreendedor é bandido, você não pode depois, 20 anos, 30, 40 anos depois, ficar se perguntando, ué, por que ninguém gera emprego? Você fala, ué, eu acho que tem uma causa, né, Josefo? Eu acho que tem uma coisa. Mas enfim, isso tudo colocado, aí a gente pode olhar para o Brasil e falar, bom, então se a gente agora entendeu, a receita do progresso é poupança e empreendedores. Bom, agora você está entendendo porque a gente ficou parado, né? O que acontece? Você teve ao longo da história do Brasil crise inflacionária uma atrás da outra. Eu sempre conto essa história, né? Quando eu fui no Museu da Moeda, lá no Banco Central, uns 15, 20 minutos depois pra dentro da minha visita, né? Eu tava olhando as coisas ali, eu percebi que eu tava no Museu da Inflação, na verdade. Não tava no Museu da Moeda. Eu falei, não, pera. Para. Essa moeda aqui é de ouro. E aquela moeda ali atrás, assim, tipo... Porque eles vão cronologicamente, né? Aquela moeda ali, tipo, 100 anos atrás, era mais ou menos o mesmo tamanho. Por que aquela vale 600 e essa aqui vale 60 mil? Escuta, tem alguma coisa meio suspeita aqui, né, campeão? O que será que aconteceu? Era o Museu da Inflação. Então você teve crise inflacionária uma atrás da outra no Brasil, roendo, destruindo toda a poupança brasileira e ensinando para brasileiro que economizar não vale a pena, porque o governo vai destruir tudo mesmo. É uma coisa burra, então você não faz isso. E ainda em cima disso você tem toda a destruição que aconteceu nos últimos anos aí, governo Dilma e afins, que destruíram toda a poupança, e agora depois vê o governo querendo rodar déficit massivo, né? Todos esses déficits que a gente tem agora, aí pega da poupança, coloca no Tesouro Direto pro governo torrar lá em helicóptero pro procurador de Belo Horizonte ir lá ter um papo com... dá uma raiva. É isso que a gente tem. Bom, tem que então melhorar a taxa de poupança. Como? Controle de inflação, controle de propriedade privada, né? Andar mais de propriedade privada, abrir o mercado de bancos, desregular o mercado de juros de empréstimos e investimentos, etc., que é o que vai ajudar o investimento. Então tem que fazer tudo isso. E do outro lado, empreendedor. Tem empreendedor no Brasil? Cara, empreendedor, como eu falo, só falta estar no Código Penal, cara. Só falta a Polícia Federal bater na tua porta e falar, você tá... Eu ia falar condução coercitiva, mas agora não pode mais. Está preso preventivamente. Por quê? Porque a gente acha que você pode abrir uma empresa. Só falta isso no Brasil. É o que falta acontecer. O que acontece? O empreendedor no Brasil é difícil, tem puta incerteza, não só a tributária, mas também jurídica. O que vai ser, o que não vai ser. Uma incerteza regulatória, não sabe o que vale, qual que é a regra. Não dá pra saber o que vai acontecer. E ainda, por cima, tem uma punição cultural em cima disso, tem uma execração cultural de que, na verdade, você tinha que estar fazendo concurso. Aí você entende por que não vai pra frente, né? Enfim, o artigo vai estar linkado lá na descrição pra você dar uma lida. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.